Sansão nasceu em um tempo em que Israel vivia oprimido, cercado por inimigos que pareciam invencíveis aos olhos humanos. Antes mesmo de seu primeiro choro, seu destino já estava selado por um voto sagrado. Ele seria separado desde o ventre, consagrado, marcado para algo maior que a própria vida. Seus cabelos nunca seriam cortados, não como um detalhe estético, mas como símbolo visível de uma aliança invisível. Desde jovem, Sansão cresceu diferente, sentindo em seu corpo uma força que não vinha do treino, nem da guerra, mas de algo que ele não compreendia totalmente. Enquanto outros temiam os filisteus, ele caminhava entre eles com passos firmes, carregando um poder que despertava medo e curiosidade. Porém, junto com a força, crescia também a solidão, pois ser escolhido nunca significou ser compreendido. O silêncio de Deus o acompanhava, observando cada passo, cada escolha, preparando o terreno para uma história que não seria de glória contínua, mas de ascensão, queda e destruição. A força de Sansão não era comum. Ela se manifestava de forma súbita, quase brutal, como se algo despertasse dentro dele no momento exato do conflito. Um simples confronto se tornava massacre, um ataque isolado virava lenda. Leões eram vencidos com as mãos nuas, exércitos recuavam diante de um único homem. O povo sussurrava seu nome com esperança, enquanto os inimigos o pronunciavam com ódio. Mas Sansão começou a confundir dom com direito, acreditando que o poder o colocava acima das regras. Ele se aproximava do perigo sem temor, não por coragem, mas por descuido. Sua força física crescia, enquanto sua vigilância espiritual enfraquecia. Cada vitória aumentava sua confiança, cada milagre diminuía seu cuidado. O que era para ser instrumento de libertação começou a se tornar palco para orgulho silencioso. E enquanto Sansão se sentia invencível, o destino se aproximava em passos lentos, disfarçado de desejo, beleza e escolhas aparentemente pequenas. Foi então que Sansão viu Dalila. Não como via inimigos, nem como via o próprio povo, mas como algo que o atraía para longe da vigilância. Dalila não carregava espadas nem exércitos, mas possuía algo mais perigoso: paciência. Ela se aproximou com palavras suaves, perguntas repetidas, olhares que escondiam intenções. Sansão brincava com o segredo da própria força, mentindo, testando limites, acreditando estar no controle. Cada mentira era um aviso ignorado. Cada tentativa de Dalila era uma porta que se abria um pouco mais. O perigo não vinha de uma vez. Ele se infiltrava. Sansão ria, confiante, sem perceber que sua maior fraqueza nunca foi o inimigo externo, mas a própria negligência. Enquanto ele dormia tranquilo, acreditando que nada poderia vencê-lo, a aliança que o sustentava era colocada em risco. O silêncio de Deus permanecia, não como abandono, mas como consequência de escolhas que se acumulavam. Na noite em que Sansão finalmente revelou o segredo, não houve trovões nem sinais visíveis. Apenas palavras ditas no cansaço, no excesso de confiança, na ilusão de controle. Ele falou sobre os cabelos, sobre o voto, sobre a fonte de sua força, sem entender que alguns segredos não são feitos para serem compartilhados. Dalila ouviu em silêncio, sabendo que aquele era o momento aguardado. Enquanto Sansão dormia, vulnerável como nunca, suas tranças foram cortadas uma a uma. Não houve luta, não houve resistência. Quando acordou, Sansão acreditou que tudo continuava igual. Tentou se levantar, reagir, lutar, mas a força não veio. Pela primeira vez, o corpo respondeu com fraqueza e o espírito sentiu o vazio. Os filisteus avançaram sem medo. O homem que antes aterrorizava exércitos agora era dominado com facilidade. Sansão não percebeu no instante exato, mas naquele momento algo havia sido perdido além da força, a consciência da presença divina. Cego,
Acorrentado, humilhado, Sansão foi levado como troféu. Aquele que simbolizava a libertação agora servia como entretenimento. Seus olhos, que antes encaravam inimigos sem temor, foram arrancados, mergulhando-o em escuridão permanente. No silêncio da prisão, girando moinhos como escravo, Sansão teve algo que nunca teve antes: tempo. Tempo para lembrar, para sentir o peso das escolhas, para entender que a força nunca foi dele. A escuridão externa refletia a interna, mas também criava espaço para arrependimento silencioso. Seus cabelos começaram a crescer novamente, não apenas como sinal físico, mas como lembrança da aliança esquecida. Não havia promessas grandiosas, apenas um coração quebrado, sustentado pela esperança de que, mesmo após a queda, ainda fosse possível ser ouvido. O silêncio de Deus agora não parecia distante, mas atento. No dia da grande celebração filisteia, Sansão foi levado ao templo como prova viva de vitória. Cercado por risos, insultos e música, ele caminhava guiado por mãos que não sabiam o que estava prestes a acontecer. O templo estava cheio, autoridades reunidas, todos confiantes de que o perigo havia passado. Sansão pediu para tocar as colunas centrais, não por curiosidade, mas por propósito. Pela primeira vez, sua oração não foi por glória, nem por vingança vazia, mas por redenção. Ele não pediu vida longa, pediu apenas força mais uma vez. O ambiente silenciou espiritualmente, mesmo que o barulho continuasse. Seus músculos se tensionaram, não por impulso, mas por entrega total. A história se aproximava do ponto final, e ninguém ali percebia que estavam segundos antes do colapso. Com um último esforço, Sansão empurrou as colunas centrais do templo, e naquele instante não houve volta. A estrutura começou a ruir. Pedras desabaram, gritos se misturaram ao estrondo, e o chão tremeu, como se a própria história estivesse sendo encerrada à força. Líderes filisteus, soldados e autoridades foram soterrados, junto com o homem que antes temiam e depois ridicularizaram. Sansão não saiu dali vivo, mas saiu cumprido. Sua morte foi também libertação, seu fim foi também propósito. Ele não venceu pela constância, mas pelo sacrifício final. Entre os escombros ficou o silêncio pesado de uma vitória construída com dor, arrependimento e entrega total. A história de Sansão não fala sobre força física, mas sobre vigilância, escolhas e consequências inevitáveis. E agora, antes que esse silêncio se perca, se essa narrativa tocou algo em você, fortaleça esse projeto. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa história, porque ainda existem muitas batalhas esquecidas esperando para serem reveladas.